para essa população, no caso, essas informações. É verdade. E falando nisso, nós vamos abrir aqui o nosso número para você poder mandar alguma dúvida que você tiver, alguma pergunta para o Dr. Júlio, para o 996990093. Para a gente começar, vamos falar sobre essa época do ano, né? A gente tá no inverno, mas é um inverno diferente do sul do país, por exemplo, né? É um inverno caloroso, né? Caloroso. Costumo dizer que é um inverno caloroso. Eu venho de São Paulo, né, Dizio? E aí, lá em São Paulo tá realmente Também frio. É frio, né? Tá frio, também é frio. Meu pai, inclusive, São Paulo, terra da garoa, né? Nesse momento tá sem chuva, né? Parece que amanhã vai ter uma ideia de chuva, alguma coisinha assim. Quinta-feira, porque... Né? Quinta-feira. Sim. Mas assim, a gente vive aquele clima. Agora, em Sinop é aquele clima quente, né? O inverno acaba não sendo inverno, né? No caso, nas madrugadas que nós temos aquele clima que acaba esfriando um pouquinho, né? Uma sensação de frio, mas quando dá 6 horas da manhã o sol vem rachando, né? E isso acaba afetando muito a população, né? Essa diferença de clima e principalmente essa seca, né? Esse clima muito seco. A gente vai ver chuva agora, acho que só em novembro, se eu não estou equivocado, né? Outubro, novembro começa então de novo as chuvas, né? E isso a população sofre, né? Todos nós sofremos. Verdade, tem uma série de problemas e você que está trabalhando diariamente praticamente no atendimento com a população, qual mais ou menos quais são os dados, os números de pessoas que aparecem com problemas lá, assim, principalmente aqui em Sinop que você atende? Olha, geralmente, se a gente colocar em porcentagem aí, eu vou dizer que 70% dos atendimentos feitos nas unidades de saúde, quer seja nas unidades de saúde, quer seja nas unidades de pronto atendimento, são problemas relacionados ao clima seco. Aquelas pessoas que chegam, no caso, com o nariz escorrendo, né, a chamada coriza nasal, dores de cabeça relacionadas à mesma sinusite que vai evoluindo depois de uma gripe, ou a própria rinite, né, levada da coriza nasal, a tosse, né, aquela tosse seca que a pessoa acaba aparecendo também, reclamando que incomoda, uma tosse que à noite ela aumenta, incrementa, sim. né, as crianças, né, a gente costuma dar plantão na madrugada e você vê as mães trazendo as criancinhas meia-noite, 1, 2 horas da manhã, porque a criança não consegue dormir de tosse, né? A tosse seca, né? Aquela tosse que você vê que não tem secreção, a tosse seca. E a criança... Parece que dá aquela coceira na garganta, né? Exato. E isso é um detalhe, viu, Odilson? Isso é um detalhe importantíssimo no caso para um diagnóstico, no caso mesmo. Comum no caso do clima seco. Né? É uma tosse que a gente fala tosse alérgica, né? Relacionada aos problemas atópicos, atopia vem de alergia. E aí, no caso, esse sintoma, né? Esse sintoma. De coçar e exato. incomodar. A gente pergunta, é uma pergunta que a gente faz na anamnese, o médico faz uma coisa chamada anamnese, e a gente pergunta pro paciente, quando você tá tossindo, você sente aquela gastura? Não, doutor, tem uma gastura, né? Uns falam gastura, ou aquela coceirinha na garganta, né? Sim. E muitas vezes você vai olhar e fala, doutor, eu acho que eu tenho garganta inflamada. E às vezes não é inflamada, é mais a mesma resposta alérgica à poeira que está rodando na cidade, né? Exatamente. Como você falou, as crianças sofrem muito também, com principalmente o ressecamento nasal e outras coisas, ressecamento de mucosas, que a gente fala, né, disso. Ressecamento de mucosa, tanto do nariz como da garganta, né? Outra coisa que a gente tem que falar também, que é muito importante, é os problemas no caso de pele. Porque que acontece? A gente não tem o costume, eu digo os adultos principalmente, de se hidratar, passar hidratante na pele. Isso é verdade. E o clima seco, o que ele vai fazer? Ele vai começar, no caso, a descamar, no caso, a pele. Vai ficando branco, né? Vai ficando branco. E aí, o que acontece, Dani? A pessoa começa, no caso, a ter coceiras na pele. E aí, vai brotando aquelas chamadas atopias, dermatites atópicas, né? Comum também ao clima seco. E muitas vezes o que acontece? Nada mais que o uso de um hidratante resolve o problema. Exato. Né? E as pessoas também, já que você falou no hidratante, não tem o costume de usar protetor solar na nossa região, com esse sol aqui é importante também, né? A gente tem que levar esse link, essa ideia também daquela prevenção do câncer de pele, né? Exatamente. Que hoje nós sabemos que o câncer de pele, só pra gente abrir rapidinho, o câncer de pele é o de maior incidência no Brasil, né? Não é o que mais mata, mas é o de maior incidência. Caramba! Daqui a pouquinho nós vamos passar as dicas para você que está ligado aqui no Manhã 93 de como você melhorar a situação, se você está sofrendo aí com esse tempo seco, algumas maneiras aí de você conseguir se livrar desses problemas aí na sua casa, ou pelo menos diminuir, amenizar, né? É importante. Exatamente. As crianças também devem ser passado hidratante? Sim, eu acho que os homens não passam, né? Acho que é difícil. Agora, a mulherada gosta de passar hidratante, mas acho que é importante todo mundo, tá, né? Sim, com certeza. Nós estamos lembrando que esse mês é o mês de agosto, é o mês dedicado às criancinhas, né? No caso da amamentação das criancinhas. Vamos levar a ideia das crianças aqui, ô Dani.
que essas crianças, principalmente as crianças menores de 1 ano, ela tem um sistema imunológico ainda muito deficitário. E a resposta, no caso delas, às vezes absurda. A criança chega mesmo com problema de pele. E às vezes o simples, volto a dizer, utilização do hidratante, né? Claro que tem que ser o hidratante específico para a criança. Né? Não vamos usar o hidratante do adulto, né? Porque a resposta alérgica vai ser ruim. Mas o hidratante específico para a criança resolve muitos problemas. E muito simples, e evita muitas vezes a chegada, às vezes nas unidades de saúde, né, sem a necessidade. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, talvez não tenha muito a ver com o clima seco, mas é uma coisa que a gente tem verificado e percebido que tem acontecido muito. Principalmente aconteceu comigo, na minha família, com o pessoal da rádio também a gente percebe. Tem uma incidência grande de uma espécie de mal-estar em que as pessoas às vezes começam com vômitos, diarreia, se sentem mal. Mas é uma coisa passageira, de tipo 3 ou 4 dias. Você tem algum diagnóstico para isso? Sim. Acontece muito assim também no inverno, né, Dízio? A gente sabe que a incidência de vírus, existem alguns vírus específicos, principalmente assim do sistema digestivo. A gente pode citar aqui, agora na minha cabeça não me vê um nome específico do vírus. Mas é a chamada virose, que é aquele nome que a gente leva às vezes na unidade, vai na unidade de saúde, vai na UPA, a gente fala virose, o pessoal fica bravo com a gente, né? Acha que... É porque existem vários tipos de vírus. Sim. Não é à toa, por exemplo, que a gente vê que nós saímos há poucos dias da vacinação da gripe, né? A vacinação da gripe que tem esses dias agora foi a preparação exatamente para o inverno, porque aumenta a incidência de vírus. Os problemas bacterianos, que são outras coisas, eles são muito mais comuns, né, no verão. E já os vírus no inverno. Então esses problemas que acontecem, como você acabou de falar, problemas digestivos, relacionados à diarreia, vômito, e às vezes uma pessoa está em casa, a outra passa a ter aquilo também, vai passando... Porque o contato muitas vezes é aéreo ou por gotículas, entendeu? Sim, e aí as pessoas realmente vão se contaminar. Mas aquela coisa que a gente tem que deixar claro sempre, Dízio, problemas virais geralmente não tem um tratamento específico. Vamos levar o exemplo da gripe, que é o mais simples. O mais simples, a pessoa conhece mais. Que nós conhecemos. A pessoa está gripada. A gente pensa, não, tem que tomar um antibiótico. Na realidade, não. O antibiótico é utilizado para problemas bacterianos. Infecções do tipo bacterianas. Os problemas virais nós tratamos com sintomáticos, muitas vezes utilizando um remédio para dor, um remédio para diminuir, no caso, os sintomas, como por exemplo a diarreia e o vômito. Lembrando que o vômito e a diarreia não pode se cortar, ok? A gente diminui, porque se nós estamos vomitando e tem diarreia, é uma resposta do organismo de um agente agressor que está dentro da gente. E se a gente corta, o que acontece? A gente aumenta a incidência da infecção. Prolonga a doença. Tá, né? Certo. Doutora, eu tenho uma dúvida também, agora, senão eu vou esquecer depois, Dízio. A pessoa tá lá com a garganta ardendo, alguma coisa assim, a gente vamos dizer que é gripe. A bebida gelada, coisas geladas, tem alguma coisa a ver? Exatamente. Isso vem como um mito de antigamente, mas eu posso te dizer o seguinte, Dani, existe na realidade, no caso, o ar quando ele entra no nosso corpo, ele entra pelo nariz, né? E a gente respira esse ar. No nosso nariz existe as chamadas a mucosa nasal e ao mesmo tempo os cílios. Os cílios são estruturas que servem para filtrar as partículas que vão entrar e talvez vão causar problemas de saúde, vão levar bactérias e vírus, sei lá, para dentro, né? O que acontece? Quando você toma algo gelado, naquele exato momento que você tomou aquilo ali, e às vezes tem pessoas que tomam gelado, tem aquela resposta, às vezes que você toma uma coisa gelada, você sente uma dor, assim, na região da boca, do nariz. Por quê? Porque você congela toda essa região da estrutura respiratória. E nesse exato momento que está congelado, se você tiver alguma partícula, ela consegue entrar com facilidade. Então por isso que muitas vezes fala, fulano tomou gelado e ficou gripado. Tem sentido. Talvez não foi o gelado que causou ela. Ela estava, talvez, com uma predisposição já para ficar doente e acabou ficando doente naquele momento. Entendi. Bom, nossa conversa está muito boa com o doutor Júlio aqui presente no Manhã 93, no nosso Vida Saudável. Tem uma pergunta de um ouvinte que chegou. Vou deixar para depois do intervalo para a gente fazer e aí a gente já passa aqui as dicas para você amenizar a questão aí do clima seco, os problemas que podem aparecer, tá? Um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta aqui no nosso Manhã 93. Manhã 93. A manhã mais gostosa do seu rádio. Você sintoniza 93 FM, canal 226, 93,1 MHz, 50 mil watts de potência. A maior cobertura do Nortão, 93 FM Sinop, Mato Grosso. Com você, onde você for. 93.
Atenção você comerciante! A Dedetizadora Gomes, há 5 anos no mercado, faz dedetização de pragas como baratas, formigas, cupim, pulgas e ratos. Fornecemos toda a documentação necessária para sua empresa regularizar junto à Vigilância Sanitária com laudos técnicos para o seu comércio. Atendemos também residências. Dedetizadora Gomes, 3531-0310. De 17 de julho a 18 de setembro, a Prefeitura de Sinop realiza o Programa de Recuperação Fiscal, Refis 2017. É a chance de empresas e pessoas físicas regularizarem débitos tributários com o município. Para pagamento à vista, 100% de desconto nos juros e multas, 90% no parcelamento em até 3 vezes, 80% em até 6 vezes e 70% em até 12 vezes. Regularize seus débitos. Com você, Sinop cresce. Prefeitura de Sinop. Curta a 93 no Facebook. facebook.com/93FM Oficial. Pensou Sofá? Sofá 10, Avenida das Figueiras 802, telefone 981430005. Sofá 10. Cartão Viva Mais 2 Pinheiros é o cartão de benefícios que cuida da saúde da sua família. Descontos em exames como mamografia, ressonância magnética, raio-x, entre outros. E benefícios adicionais como seguro de vida, assistência funeral familiar, entre outros. E o que é melhor, uma mensalidade que cabe no seu bolso. E você concorre a R$10 mil por mês. Ligue agora, 3531-5093. Cartão Viva Mais 2 Pinheiros. Rede Alternativa de Saúde. A Casa das Flores estará realizando a primeira feira de vasos de cerâmica e rosas do deserto, nos dias 1 a 6 de agosto. Mais de 50 modelos de vasos, mais de 3.000 peças com preços imperdíveis. Rosas do deserto de todas as cores, tamanhos e também enxertos. Dê mais alegria ao seu jardim. Casa das Flores, Avenida Tarumãs 1305. Telefone 3531-6976 ou 99912-3500. 93 no Instagram. 93 FM. Participe do maior evento de negócios do Mato Grosso. One Day, um dia único com referências nacionais para você pensar em estratégias inovadoras e conquistar melhores resultados nos negócios. Palestras com Christian Barbosa, Clóvis de Barros Filho, Geraldo Rufino, Vilela da Mata e a participação especial do navegador e escritor Amir Klink. Inscreva-se onedaysinop.com.br e garanta sua vaga. 8 de agosto no Centro de Eventos Dante de Oliveira. Realização Veridiana Cavalieri e SB Coaching. Areia, grama, terra, cascalho, mineração, aeroporto, entrega rápida e qualificada. 3015-0540. Em todo o Nortão, onde você for. 93. Já de volta aqui na Som 93 FM. Vida Saudável. É o nosso quadro Vida Saudável, hoje recebendo o Dr. Júlio César Marques de Aquino aqui com a gente. Doutor Júlio, como eu falei, os ouvintes já começaram a mandar perguntas e teve uma pergunta da Jaqueline do Jardim Botânico. Ela disse que tem uma dúvida. Ela falou qual que é a melhor forma de colocar uma criança para dormir? Seria no ar-condicionado ou no ventilador nesse tempo? Ou nenhum dos dois? Muito boa pergunta da... Como é o nome? Da Jaqueline. Jaqueline, um abraço para você e todas as pessoas que nos escutam. É interessante sim, Odis, essa pergunta, porque é o seguinte. Na realidade, escolha do ar-condicionado ou ventilador. Um ou outro você pode utilizar. No caso do ar-condicionado para a criança, não deixar a temperatura muito baixa, né? Porque isso vai realmente afetar a criança, sim. Vai dar essas respostas dos cílios que a gente acabou de falar antes do intervalo. Mas o mais importante, lembrar que o ar-condicionado puro, ele diminui a umidade do ar. Se já nós temos uma umidade relativa que está bem baixa, né? Porque o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde fala que uma faixa bacana é de 50% a 80% respirável, né? Nós estamos aí quase abaixo de 50%. Verdade. E aí o que acontece? Colocar então no ar, junto com o ar-condicionado, o umidificador. Isso é super importante, colocar o umidificador. O ventilador é a mesma coisa. Às vezes nós temos a situação de pessoas, né, e famílias que não têm um poder aquisitivo, às vezes, para comprar um umidificador. Sim. Então o que nós podemos fazer? Coloca o ventilador e na frente do ventilador coloca uma bacia com água.
E enche lá de água, bacia, coloca em frente. Coloca em frente. E aí o que acontece? Essa mesma água ela vai evaporar por ali e o ventilador vai tratar de espalhar. Não colocar diretamente o ventilador, né, virado para criança. Às vezes a gente coloca virado para criança. Deixa ele, no caso, naquele modo de circular, né, de rodar, e aí ele vai ventilar todo o ambiente, vai deixar um clima fresco e a criança, no caso, vai passar bem. Tem uma questão quando a criança está com tosse, já tossindo bastante, o posicionamento na hora de dormir também, né? Exato, Dizo. Você vai observar uma coisa importante, né? A criança, as mães que geralmente chegam em consulta médica, elas falam assim, doutor, essa criança tá tossindo muito. Aí eu olho pra criança e muitas vezes, não tá tossindo agora. Não, mas à noite é absurdo de quanto que ele tosse. O que acontece? Geralmente quando chega à noite, a gente coloca a criança para dormir e todo o nosso sistema, né, o nosso corpo relaxa. E a musculatura também da garganta, da traqueia, ou seja, essas estruturas, elas relaxam também. Só que se essa criança já tem um problema respiratório, ou seja, ela está com uma resposta, uma rinite ou uma alergia do próprio clima que está acontecendo, a mucosa dela vai começar a produzir secreção. E essa secreção começa a irritar a garganta dela. Consequentemente, à noite ela vai tossir mais. Qual é a grande jogada, sacada? É pegar essa criança, né, elevar um pouco a cabeceira. Eu sempre oriento alguns pais também, no caso, se a criança dorme sozinha, pega como tem nos hospitais aquela cama que sobe, né? Isso. Aí você improvisa em casa. Exato. Ali a gente chama elevação de decúbito, né? No caso, que é elevação da cabeceira, na realidade, da criança. Então você pode fazer improvisar em casa, colocando uma lajota, um tijolinho, coloca um tijolinho, leva, no caso, a parte dianteira da cama da criança, uns 5 centímetros, 6 centímetros, que ela já vai ficar com a cabeça um pouquinho mais elevada que os pés. Certo. Isso vai ajudar ela a dormir. E também, claro, buscar as posições, né? Barriga pra cima e de lado são as melhores posições pra criança dormir. Doutor, antes da gente trazer as outras dicas, eu queria saber, dúvida minha também. Perfeito. Essa coisa de sair do ar-condicionado, ir pro tempo frio, daí ir pra fora, depois voltar, isso faz mal também pra gente? Faz. Tem isso como evitar mal. alguma coisa? Na realidade, não fazer essas trocas de temperatura assim repentina. Às vezes o que acontece, Dani, a gente tem que ter em mente assim, tem pessoas que se acostumam. É tipo aquela história, sabe? Não pode comer e tomar banho. Esse negócio de comer e tomar banho faz mal. Depende da pessoa. Tem pessoa que se comer e tomar banho pode realmente ter um problema intestinal grave e às vezes parar no médico. Mas tem pessoas que são acostumadas, que comem, tomam banho e nunca teve problema. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Isso. Aí a mesma coisa é a questão do ar-condicionado. Se você está no ar-condicionado e você vai direto para o sol, você tem aquele chamado choque térmico, né? Um choque de temperatura. E pode afetar, sim, teu corpo, dar algum problema respiratório ou outro, sim, com certeza. Tem uma dúvida de uma ouvinte aqui, mas não sei se o senhor vai conseguir responder. Vamos lá. Porque ela falou assim, meu filho tem 8 meses e em volta da boquinha dele saiu uma manchinha vermelha e logo ficou clara. Mostrei para o médico e ele só falou que era uma reação alérgica, mas não disse a quê. Isso poderia ser causado pelo clima? Sim, com certeza. Com certeza, que nem nós estávamos falando da questão do problema de pele. Ô Dani, lembrar uma coisa assim importante, né? Crianças abaixo de 2 anos de idade, nós não colocamos diagnóstico nenhum de alergia. Intolerância à lactose, toda essa história que são problemas alérgicos. Uma criança abaixo de 2 anos eu não posso colocar, eu não posso rotular essa criança com algum título. Por exemplo, vou dar outro exemplo, uma criança abaixo de 2 anos que é asmática, ela pode ter uma predisposição à asma, né, que é um problema alérgico. Porém, eu não posso dizer que ela é asmática até ela completar 2 anos. A partir dos 2 anos, se ela continuar com sintomas, aí sim, a gente vai buscar uma causa, colocar um diagnóstico e colocar o tratamento específico. Volto a dizer, essa criança até 1 ano de idade, ela é uma criança vulnerável. Entendi. A Liliane Vieira que mandou aí a mensagem pra gente. Um abraço, Liliane. Doutor, o Paulo, técnico de raio-x da UPA, tá mandando um grande abraço pra você. Um abraço pro Paulo também, hein? Mandando um alô pro doutor Júlio, grande pessoa e grande profissional, viu? Um abraço a todo o pessoal. O Paulo aí é um grande amigo nosso aí, ajuda bastante a gente com as questões radiológicas, é um grande amigo. Tá certo. Doutor, então pra gente já encaminhando pro nosso fechamento, vamos passar aquelas dicas que você separou pra amenizar esse problema do clima seco agora, né? Exatamente. Ô Diz, a primeira dica que a gente tem que falar é o seguinte, né? Na hora de dormir, principalmente, espalhar panos, né? Panos, baldes com água, umidificadores de ar, se você tem possibilidade, poder aquisitivo para isso, né? Nos ambientes da casa, melhorar, no caso, a umidade relativa do ar, né? Tipo, se você quiser, só uma dúvida, se você já tem um umidificador, mas você achar que ele não é muito... Só ele vai ser pouco, você pode colocar ainda além do umidificador? Sim, claro. As bacias dentro do quarto para dar uma... Exatamente. Às vezes o umidificador ele resolve, tá? Único umidificador, dependendo da posição. Porque o que acontece? Olha só, vamos pensar. O umidificador ele começa a formar aquelas gotículas de ar e vai jogando para baixo. Se você coloca ele numa altura abaixo, por exemplo, a nível da cama,
você não vai ter uma resposta. Vai estar no chão. Então, tem que ser mais alto. Coloca em cima do guarda-roupa, por exemplo, né? Uma boa dica, porque a maioria das pessoas coloca no chão. E na frente do ventilador, por exemplo? Não, ou, pode ser. Ou se não, numa posição em que o ventilador, no caso, possa pegar essas gotículas, porque ele vai espalhar esse ar úmido, né, no quarto, e vai ajudar muito, muito mesmo. Vai diminuir essas incidências de coriza nasal, por exemplo. Né? Uma coisa que eu não falei, gente, só pra gente relembrar uma coisa, um outro sintoma, é muito comum a gente perceber as chamadas epistáxise ou epistáxise, depende da pronúncia. Sim. Que são aqueles sangramentos que acontecem de forma sem eu perceber. E às vezes, até um ouvinte, desculpa interromper, o Fernando, ele pediu, que às vezes ele assou o nariz e sai sangue. Porque a mucosa está tão ressecada, Diesel, que nós temos dentro do nariz vasinhos, né, vasos sanguíneos, que nesse ressecamento ela acaba, no caso, rompendo o vasinho e começa a sangrar. Não é nenhum problema, isso aí na realidade resolve com a nossa segunda dica, que é lave o nariz e os olhos com soro fisiológico algumas vezes ao dia, né? O sorinho fisiológico a gente consegue na farmácia aí, a gente compra, né? Muito baratinho, e de vez em quando você vai em estila, né? Às vezes tem a mesma preparação mesmo, né? As soluções, no caso de fisiológica, que você pode colocar no nariz. Sim. Outra coisa que a gente tem que colocar é trocar as comidas com excesso de sal. Lembrar que o sal, ele rouba água. Né? Até isso, doutor. Claro. Lembrar que o hipertenso, né? O hipertenso, por que muitas vezes ele está hipertenso? Por causa do excesso de sal. Mas por que? É o sal que causa hipertensão? Não. Na realidade, o que causa hipertensão é o absorver do sal, né? Que vai trazendo o líquido, aumenta a quantidade de líquido dentro dos vasos sanguíneos e aí, consequentemente, a hipertensão. Então o sal, ele rouba líquido. É aquele exemplo que a gente fala também do alface, né? Se você pegar e colocar um pouco de sal na alface, você vai ver que vai murchar rapidamente. Verdade. Então você vai perder líquido. Então a ideia não é perder líquido. Outra coisa que a gente falou no começo, a gente continua falando, é usar o creme hidratante na pele, né? Cremes, principalmente a base de hidratantes solúveis, hidrossolúveis. Isso é importante também, porque às vezes aqueles hidratantes lipossolúveis, ele dá uma sensação de hidratação, mas quando você remove ele embaixo, a pele ainda continua ressecada. Então, hidrossolúvel para ter contato com a pele. Tá? Evitar fazer exercício físico, isso é importantíssimo, né? Entre 10 da manhã e 5 da tarde, né? Que é o horário de pico do sol, né? A coisa tá forte mesmo, né? Então as pessoas, no caso, evitar isso. Evitar grandes aglomerações, Dani e Diesel. Isso é importante a gente falar para os nossos ouvintes, né? Lugares que estão aglomerados e que provavelmente as pessoas que tenham lá tem algum problema, no caso respiratório, como uma gripe, né? Vai transmitir para outras pessoas. Então evita esses lugares, né? Se você não tiver como, tudo bem, mas se você puder evitar, melhor. Sim. Outra coisa, evitar carpetes, tapetes, né, e cortinas que acumulem poeiras, principalmente nos quartos e nos quartos das crianças. E vou dar uma deixa maior. Às vezes as mães colocam aqueles bichinhos de pelúcia, né, que junta muita poeira. Nessa época é interessante guardar. Guarda. Tira a carpete. Se a cortina for aquela cortina tipo blackout, pode passar um pano úmido, né? Outra coisa importante também, não varrer a casa, e sim passar pano úmido. Ou até lavar, tem gente que lava a casa. É melhor. Porque quando você passa lá, você levanta poeira e daí vai pro ar, né? Vira bagunça. Outra coisa também é evitar roupas e cobertores de lã, né? Que as cobertores de lã, eles acumulam muita poeira, né? E outra coisa também que tem que falar com relação à cama é que de uma vez por semana tirar o colchão para colocar no sol, para tirar um pouco da poeira, né? Aquela roupa de cama também, se puder trocar 2 vezes por semana, melhor, para não acumular tanto ácaro e poeira. Né? Outra coisa também, né, manter a casa higienizada sempre, limpa, né, arejada, ensolarada, para evitar que a poeira, no caso, se acumule, passar pano nessa casa, não deixar animais, né, com pelos, principalmente pelo muito pequeno, dentro da casa muitas vezes, porque esses pelos se soltam e acabam indo para a mucosa nasal e aí vai te dar uma resposta alérgica, né? E no caso mais importante, hidrate-se muito, tome bastante líquido, né? O líquido ele evita tanto esses problemas respiratórios como o problema renal, né? Que a gente sabe que as infecções de urina aí que a gente fala. Eu costumo sempre dizer, né, gente, que existe um ditado muito conhecido que nós usamos muito no dia a dia: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? É isso mesmo. Bom, doutor Júlio, o bate-papo tá muito bom, né, Dani? A gente tem muitas dúvidas, né, sobre esse tema, né, Diesel? E tem outros assuntos que a gente ainda vai estar conversando em outras oportunidades. O doutor estará aqui toda semana, dificilmente, mas frequentemente vai estar aqui, algumas vezes aqui, e você vai poder solucionar as suas dúvidas aqui, fazer suas perguntas, seus questionamentos do nosso Vida Saudável. Doutor Júlio, muito obrigado pela presença aqui e um bom dia de trabalho para você. Eu que agradeço vocês pela oportunidade.
estou à disposição para sempre ajudar isso aqui. Eu faço isso porque eu gosto também, eu gosto de ajudar as pessoas. Acredito que o rádio é um vínculo, um meio de comunicação importantíssimo e faz as pessoas também se prevenir contra as doenças. E é a nossa parte, a nossa formação, estamos aqui para isso. Um abraço especial a toda a nossa população de Sinop e dos arredores que estão nos escutando também. Verdade. Sinop e todo o Nortão acompanhando. Conversamos aqui com o Dr. Júlio César Marques de Aquino, que está atendendo aqui e está participando com a gente. Bom, 9h54. Nos próximos dias teremos mais uma participação do doutor aqui no nosso Vida Saudável. Informação você ouve aqui.